Claras completou 21 anos este mês. Uma cidade que já está na maioridade, né? Com quase 120 mil habitantes. Tem apartamentos valiosos, parque, metrô, uma vida própria, né? Tá longe de ser uma cidade dormitório. Águas Claras, né, pulsa. Mas não tem o básico de uma cidade grande. Não tem posto de saúde, escola pública, hospital público, delegacia. E essa é uma cobrança antiga dos moradores. Só na semana passada é que o GDF anunciou que vai construir 2 escolas na cidade. Demorou demais. Luísa Doyle, aí volta a cobrança dos moradores de novo, né? Tá, então queremos delegacia, queremos posto de saúde e por aí vai. Oi, de novo para você, Fred. Bom dia para quem nos assiste. Exatamente, Águas Claras tem oficialmente 21 anos, se tornou região administrativa em 2003. Mas os primeiros prédios começaram a ser construídos aqui em 1995, então já tem quase 30 anos que a cidade surgiu, vem crescendo. 21 anos oficialmente, não é pouca coisa, e não tem esses equipamentos públicos, como você falou. Não tem uma delegacia, não tem uma escola pública, não tem UBS, não tem UPA, não tem hospital público. Quem precisa desses serviços públicos por aqui tem que ir para Taguatinga, para Vicente Pires, para o Guará, para as regiões aqui ao lado que têm esses equipamentos públicos. Agora apenas o GDF anunciou na semana passada a licitação, na verdade o projeto ainda, né, a previsão ali para 2 escolas que devem ser construídas aqui então. Uma escola classe e um centro educacional. A escola classe com 20 salas, o centro educacional com 18. Eles deram alguns detalhes desse projeto, anunciaram então isso. Vamos colocar aí na tela uma arte que a gente preparou com números, então, desses equipamentos públicos previstos aqui em Águas Claras. De acordo com o GDF, são 29 terrenos que são destinados a equipamentos públicos e que estão vagos ou parcialmente vagos. Por quê? 3 deles estão parcialmente ocupados, com a sede do metrô, com uma subestação e com a feira aqui de Águas Claras. 26, portanto, estão completamente vazios. São terrenos destinados a equipamentos públicos que não têm absolutamente nada. Projetos em execução. Essas escolas públicas que o GDF anunciou, então, na semana passada, são 2 lotes nas quadras 101 e 102, com licitação prevista para este ano, segundo o GDF, e também uma UBS, Unidade Básica de Saúde, um lote na rua 25 Sul, com licitação prevista para os próximos meses. Esse lugar aqui em que nós estamos, eu e o repórter cinematográfico Pedro Reis, fica aqui na quadra 104. É um lote completamente vazio e que também é destinado para ser um equipamento público. Então aqui a gente podia estar vendo uma escola mesmo, ou então uma delegacia, um hospital. Olha o tamanho desse terreno, é um terreno enorme que fica aqui ao lado da rua, entre os prédios. Muito espaço, poderia ter muita coisa aqui que serviria bastante para os moradores da cidade, né? Então a gente vê vários espaços como esse por toda Águas Claras vazios, sem ocupação, acabam virando estacionamento muitas vezes, acabam, em alguns casos a gente já viu aqui também, acabam virando depósito, né? Entulho, tem gente que joga lixo. E não deveria ser assim, deveriam ser equipamentos públicos. A gente ouviu um urbanista da UNB, o Benny Schwarzberger, que diz que a tendência é que Águas Claras continue crescendo, vai ter mais prédio, vai ter mais gente. Então é preciso que o governo instale logo o que falta por aqui para que Águas Claras consiga ter uma autonomia e não sirva para ser uma cidade dormitório, porque de fato, como você falou, né, Fred, não é uma cidade dormitório. Vamos ouvir o urbanista. Boa parte da população de Águas Claras está numa faixa de renda de classe média, né? E que, portanto, consegue, bem ou mal, se servir dos serviços privados que são oferecidos. Mas, em 120 mil habitantes, existe uma grande parte da população que não tem condições de consumir esses serviços privados de educação, de saúde, por exemplo, né? Então, o que falta é o governo do Distrito Federal tomar as iniciativas que já estão super atrasadas de completar a cidade, instalando nessas áreas que não só são vazias, mas são destinadas a esses equipamentos, tomar a iniciativa de construí-los, né? De equipar a cidade com tudo o que ela precisa, não é? De maneira que a população não tenha que sair da cidade para
resolver suas necessidades. Senão, Águas Claras vai ser sempre uma cidade dormitório e nunca uma cidade com autonomia plena. E além dos moradores daqui terem que se deslocar, terem que sair, isso acaba sobrecarregando equipamentos públicos das regiões vizinhas, que já têm os seus moradores, já têm a sua população. Muitas vezes tem a previsão, uma escola, por exemplo, o número de escolas prevê o número de moradores daquela região. Mas aí acaba recebendo também pessoas, moradores aqui de Águas Claras, porque, claro, eles não têm aqui, eles têm que procurar outros locais. Então, sobrecarrega também outros lugares. A gente ouviu também o Román Dario, que é da Associação de Moradores aqui de Águas Claras, que ele questiona também isso, né? Porque 21 anos depois da cidade, da região se tornar uma região administrativa oficialmente, ainda não tem nada disso. Vamos ouvi-lo. Escolas, unidade básica de saúde, delegacia de polícia, são equipamentos públicos básicos que devem existir em qualquer região. A população de Águas Claras, até hoje, mais de 21 anos depois de ser região administrativa, não possui nenhum deles aqui. Realmente não tem como a gente entender uma situação dessa. Por que o governo não dá a contrapartida dele no que é básico para nós? De acordo com a última pesquisa distrital de amostra de domicílios, a PEDAD de 2021, Águas Claras já tinha 120 mil habitantes. Hoje, provavelmente, com certeza, tem mais ainda do que isso. Muita gente que precisa desses equipamentos. A gente questionou o GDF, que disse, respondeu, além das escolas, né, que a gente já mostrou aí, que tem licitação prevista para esse ano, 2 escolas, e a UBS, que, de acordo com o governo, está num processo adiantado com licitação prevista para os próximos meses. O Buriti respondeu também que tem uma UPA prevista, que estão no início dos estudos para a localização dessa UPA, também da feira permanente, da sede da administração regional e de um centro olímpico que também está em processo de estudo. Então tem algumas respostas, né, Fred? Mas assim, licitação prevista, processo de estudo, planejamento, data mesmo, quando vai ter uma escola, quando vai ter uma delegacia, uma unidade de saúde, isso a gente ainda não tem uma resposta. É com você. Estão desligados ou só um? Oi. Oi, Luísa, obrigado pelas informações, viu? A gente segue acompanhando, já que tem 29 terrenos aí em Águas Claras. Esperamos que esses terrenos, de fato, sejam ocupados por equipamentos públicos para que a população de Águas Claras possa usar, né, posto de saúde, delegacia, assim desafogar outros locais de outras cidades. Grande abraço. Natália.